Você sabe como eu aumentei minhas vendas em 90%? Eu sou Lari Jucá, coach de produtividade e alta performance. E há muito tempo atrás, eu sempre tive em mente que eu vendia qualquer coisa. E sempre foi assim. Em toda a minha trajetória de vendas, eu sempre vendi, seja produto, serviço, eu sempre vendi muito bem e sempre fui muito satisfeita com meus resultados, sempre estive muito satisfeita com meus resultados. E foi assim. Porém, há pouco tempo, eu tive uma caída nas minhas vendas. Me ofereceram um serviço para vender de ticket alto e eu comecei a vender. Só que eu sempre acreditei que eu vendia muito bem e qualquer coisa. Porém, esse serviço eu não estava conseguindo. E eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Por que eu não vendo? Como era um produto de ticket alto, eu ficava imaginando, e o preço na hora de fechar? Então eu comecei a entender algumas dificuldades que eu estava tendo, alguns desafios. E isso fora o meu confronto comigo mesmo, porque eu não estou vendendo, porque eu não estou vendendo. E isso abalou muito a minha autoestima, abalou até o que eu pensava sobre mim mesma, e eu não conseguia vender. E aquele desafio foi me corroendo, eu não conseguia transformar aquilo em venda, só que teve um momento que eu tive que parar para refletir. Por que eu não estou vendendo? E aí então eu comecei a imaginar, será que é por causa disso, aquilo, o valor da venda, as condições de pagamento? Será que não está fácil realmente? E eu comecei a ver que eu estava dando justificativas por eu não vender. Eu parei novamente e refleti, não, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a estudar cada consumidor. Para quem era esse tipo de venda? Para quem era esse tipo de serviço? Para quem era essa venda? Comecei a entender um pouco e trouxe todas as objeções de toda vez que eu não vendia. Então, toda vez que eu não conseguia uma venda, eu pegava tudo que foi falado ali, eu anotava, que era todas as objeções. Muitas vezes era questão de preço, forma de pagamento, mas profundamente sobre isso eu vi que foi, eu não vendi, na verdade eu vendi um serviço, eu não apresentei a importância daquilo para o cliente. O cliente não comprou o que eu falava para ele. Então, o segredo muitas vezes da venda é exatamente esse, é o valor do produto ou serviço, é o que aquilo vai trazer de benefício para o teu cliente. E a gente não entende, a gente pensa que é preço, só que preço tem tudo quanto é lugar, existe concorrência. Se ele for sair do seu negócio bem aqui, 2 metros ali tem outro negócio parecido, com valor diferenciado. Então o cliente tem como escolher por preço realmente, mas por que cliente compra o seu serviço ou produto? E aí então foi quando eu comecei a mudar a minha cabeça. Falei, não, tá errado aquilo. Eu tô vendendo, eu não quero vender. Eu quero mostrar a importância do serviço, eu quero mostrar a importância para o cliente. Eu quero que ele compre a minha ideia. E não exatamente o que eu estou vendendo. Porque cliente, ele não gosta de que vendam para ele. Ele gosta de comprar, mas não gosta que vendam. Então, entre nessa. O que eu comecei a fazer? Quando eu vi exatamente onde eu estava errando, onde o que eu estava fazendo de errado ali, eu comecei a aprender. Utilizei aquela minha falha em específico para vender. E aí eu comecei a parar de ter pressa para falar com o cliente e não ficar imaginando no final da venda o preço. Comecei a dar tempo para aquilo se transformasse. Então, se você realmente está falando algo de valor, vão parar para te ouvir. Se alguém não para para te ouvir, é por sinal que não tem interesse. Então começa a filtrar desde aí. Se não estão parando para te ouvir, é porque não tem interesse. Agora, se param para te ouvir, é porque você está entregando. Então eu comecei a conversar com meus clientes. Na verdade, entender a importância, saber por que ele estava procurando aquilo, por que ele parou para procurar aquilo, por que aquilo é importante para ele. Comecei a estudar tudo que ele me falava. Então, através de tudo que eu conseguia pegar de informação, no final eu conseguia reverter. E aí eu começava a conversar. Por que você procurou isso? O que isso te traz? Qual a tua necessidade? E
E questão de tempo, eu deixava ali quanto tempo durasse. Eu queria realmente mostrar a importância. Então, não vou mostrar a importância em 10 minutos ou 5 minutos. Se precisasse passar uma hora ali, eu ia passar uma hora. Eu ia entregar exatamente aquilo que o meu cliente quer. E para isso eu preciso despertar de qualquer momento. Qualquer palavra ali que eu pudesse falar e ajudasse a ele entender a importância daquilo, eu ia ficar ali falando. E aí eu comecei a conversar com o cliente, comecei a entender a importância, e aí então eu não vendia mais. Eu mostrava o valor do meu serviço. E no final eu vendia. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa toda vez que eu não vendia um produto, eu estudava as objeções, estudava qual foi a falha que eu tive ali, e aí eu montei um caderninho ali do que eu poderia falar. E aí assim foi. E gradativamente, durante um mês, eu comecei a me transformar. Me transformei, e aí eu comecei a converter tudo aquilo em vendas. Todo aquele meu trabalho que eu tive de construção no mês anterior, eu comecei a estudar e no mês seguinte eu comecei a converter em vendas. E até clientes que eu não tinha fechado no mês anterior, eu comecei a fechar no mês seguinte. E aí as coisas eu comecei a levantar minha autoestima novamente, acreditar que agora realmente eu consigo vender qualquer coisa. Seja produto, serviço, ticket baixo, ticket alto. É tudo questão de confiança e de estudo também. Então tenha paciência com a questão das suas vendas. As coisas aumentam gradativamente, mas comece a entregar. Entregue valor realmente. Não espere por preço. Preço tem tudo quanto é lugar. Agora valor não. Se o seu produto, o seu serviço está ali para ser entregue, pegue a essência dele, por que vão procurar o seu produto e entregue exatamente isso. Esqueça preço. Preço é a última coisa que o cliente quer. Quando realmente ele está procurando a diferença.